Fala pessoal, muito bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Eu vou deixar esse bate-papo aqui registrado no nosso perfil do Instagram, tá? Provavelmente também eu posso até reaproveitá-lo para alguma outra rede social. Mas o importante aqui, óbvio, é a informação e para que a gente possa fazer isso com qualidade, é necessário também que você me ajude nesse momento a clicar aí nesse aviãozinho logo abaixo da tela. Ele vai ser utilizado por você para que você possa compartilhar esse bate-papo. O que é que nós vamos abordar de urgência aqui nesses minutos que a gente vai estar juntinhos? Deixa eu só colocar aqui um tempozinho aqui para a gente não estourar nosso tempo aqui. O que é que a gente vai estar abordando, pessoal? Dois assuntos de extrema importância, principalmente para os próximos dias. Alguns de vocês já acompanham o meu trabalho e sabem que de tempos em tempos eu vou pessoalmente a Brasília, já que a gente faz isso aí há pelo menos há 5 anos, e a gente trata de algumas temáticas diretamente com alguns parlamentares, sejam senadores ou deputados, para que a gente possa facilitar, né, dando para eles entendimento, esclarecimentos lá, olhando no olho, tá? Sobre alguns temas. E eu quero destacar aqui esses dois temas, que é o projeto 5332, que agora já está mais conhecido, né, como o veto 38. Esse veto aconteceu lá no finalzinho de novembro de 2024. Pouquíssimas pessoas sabiam do que se tratava esse veto e a gente vai detalhar daqui a pouquinho para você. Então você que é beneficiário do BPC Loas, e às vezes a gente fala BPC Loas e algumas pessoas dizem, eu não tenho nada a ver com isso. Mas deixa eu dar uma esclarecida melhor para você. O BPC, que é o benefício de prestação continuada, nada mais é do que um benefício assistencial direcionado pelo governo federal para aquelas pessoas, né, com algum tipo de deficiência ou por idade, pessoas que são maiores de 65 anos, que não tem como subsistir. Então, a Lei Orgânica de Assistência Social também direciona o benefício de prestação continuada, que é o BPC, para essas pessoas também. Então, olha só, você que é mãe de crianças autistas, que recebe BPC, você que é pessoa idosa, que recebe BPC, você que é autista e que não tem quem te represente, você tem capacidade de se representar e é BPC, esse bate-papo é para você. Então, todos aqueles que direta ou indiretamente precisam e usam do benefício de prestação continuada, precisam saber do que é o veto 38, tá? E eu vou explicar no detalhe, porque tem prazo para a gente resolver essa demanda para vocês. E vou explicar para vocês como é que nasceu esse veto 38, já que para muita gente é novidade, tá, pessoal? Além disso, eu quero pedir paciência para vocês esperarem até o finalzinho desse bate-papo, porque eu quero também trazer algo contundente, algo que eu já venho falando no meu canal no YouTube há muitos anos, e que ano após ano só se constata aquilo que eu falei. Chama muito atenção, né, a forma que eu falo, porque as pessoas não acreditam, né, de fato, até que a água suba o bastante e bata como a gente diz no ditado popular, bata aí na bunda, né, daqueles que dizem, eita, é verdade o que o Milton falou. Então, você que é aposentado ou pensionista ou conhece alguém nessa situação, que ganha um pouquinho só, tá? Pelo menos aí acima do mínimo, hoje, com o novo salário, né, 1.518. Então você que ganhava antes desse aumento entre 1.413, presta atenção nesses números, 1.413 e 1.448. Guarda esses números na sua mente, que no finalzinho desse bate-papo eu vou falar sobre essa questão do aumento salarial com ganho real para os assalariados e sem ganho real para você que recebe acima do mínimo. Pessoal, eu vou te pedir para fazer mais uma vez isso agora, enquanto eu também estou fazendo aqui, ó. Clica aí no aviãozinho, tá? E seleciona pessoas para quem você estará agora, nesse exato momento, mandando este bate-papo ao vivo, tá? Bora trazer mais pessoas, porque esses temas são da maior importância para milhões, não é para milhares, para milhões de pessoas, tá? Então eu te peço que me ajude nesse momento a fazer isso agora, para que a gente possa ajudar essas pessoas com... Eu estou mandando aqui para todo mundo que eu posso. Manda um abraço para a Raí e para a Patriarca, os seus barbeiros.
Tá tudo lá. Tá bom. Ó, o Itamê tá me mandando aqui, lembrando aqui para eu acabar de mandar agora um abraço pro meu querido Raí, aí da barbearia onde eu cuido da nossa aparência, e para toda a equipe também, tá? Obrigado, Raí, pelo acompanhamento sempre da nossa luta, meu amigo. Obrigado de verdade, e já desejo a todos vocês e a equipe um início de 2025 excepcional. Pessoal, bora direto ao assunto, tá? Como esse bate-papo vai ficar registrado, certamente vai alcançar muitas pessoas. Bora começar pelo veto 38, tá? Para a gente poder esclarecer exatamente o que está acontecendo e como é que você pode ser afetado se você tem BPC, tá? Que é popularmente como é conhecido esse benefício da Lei Orgânica de Assistência Social. Olha só, em 2017 nascia então o projeto de lei 8949, tá? Naquela época, o Rony Nemer, que era deputado federal, recebeu essa demanda de uma pessoa com deficiência, tá? E aí nascia o projeto 8949. E esse projeto ele vai chegar até o veto 38, você vai entender, tá bom? O projeto tramitou durante todos esses anos, a gente está em 2025, então bastante tempo, né? De tramitação, 8 anos de tramitação. Conseguimos aprovar esse projeto na Câmara, e quando esse projeto passou pela CCJ, né, nós ajudamos inclusive na escolha, ali na época do deputado federal que fez o relatório excepcional desse projeto, defendendo a constitucionalidade desse projeto, foi o deputado que tentou até a prefeitura agora, né, de São Paulo, Guilherme Boulos, e tivemos a aprovação, graças a Deus. Chegamos no Senado Federal e houve um gargalo, né, meio que uma resistência para esse projeto. Dada essa circunstância, nós fomos para Brasília mais uma vez, e o projeto teria que passar por 2 comissões lá no Senado Federal. A Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Assuntos Sociais. E aí nós articulamos e conseguimos ajudar, participar da definição desses 2 relatores nessas 2 comissões. Na Comissão de Assuntos Econômicos, a gente conseguiu escolher o deputado Rogério Carvalho, do estado de Sergipe, tá? E na Comissão de Assuntos Sociais, o nosso querido e conhecidíssimo Fabiano Contarato, que é do Espírito Santo. Tivemos um bom embate, porque houve resistência clara do governo sobre esse tema. Chegamos ao absurdo de ouvir o próprio presidente da comissão, que é Humberto Costa, senador eleito pelo estado de Pernambuco, meu vizinho. Ele que é médico, tá? Chegou a verbalizar a bobagem, para não dizer outro adjetivo, de que não se precisava preocupar-se com um projeto como este, e eu já vou explicar do que se trata esse projeto, porque, por exemplo, doenças como HIV, né, o mundo já começa a anunciar possíveis curas, só que aí me veio a pergunta, se a pessoa convive hoje com uma doença limitante, incurável, ela vai ter que esperar quantos anos, né, para não sofrer as consequências da manutenção, né, de um projeto tão importante como é o 8949, que se transformou no Senado Federal em projeto 5332. Pois bem, com toda a resistência, mas tivemos a pressão necessária da população. E a gente aprovou o projeto nas 2 comissões e também na votação que aconteceu no próprio plenário do Senado Federal. E tudo isso aconteceu de maneira esclarecedora, vamos assim dizer, e teve a sua aprovação porque você estava pressionando conosco. Jamais imaginávamos do resultado que teríamos quando o projeto 5332, aprovado pelo Congresso Nacional, chegasse nas mãos do presidente Lula. E enfim chegou. Só que em meio a justamente essa avalanche de situações acontecendo ao mesmo tempo, eis que o projeto chega na mão do Lula, quando já se havia outros projetos chamando a atenção da população e que estavam em tramitação e que também iria mexer com o próprio BPC, que era o projeto 4614. E aí é óbvio, houve toda uma comoção, nós ajudamos muito na visibilidade,
na pressão necessária, a gente transmitiu aqui todas as votações para que o projeto 4614 não prejudicasse o próprio BPC como iria prejudicar, porque iria desvirtuar totalmente o benefício. E este cenário do 4614 acabou tirando um pouco da atenção necessária para o projeto 5332 e o veto 38. Resumo da ópera, após toda essa situação, nós conseguimos agora ter um pouco mais de atenção para esse projeto. Então, tivemos uma excepcional vitória junto ao 4614, mantendo o BPC 90% do que ele era, tá? Na sua integralidade. Isso foi muito bom e muito positivo. Só que agora eu quero chamar a tua atenção, você que é do BPC, mães do BPC, qualquer pessoa alcançada pelo BPC, mas também você aposentado por invalidez, sim. O projeto 5332, que agora é o veto 38, que precisamos derrubá-lo, esse projeto ele vai garantir para cada um de vocês, cerca de 9 milhões de pessoas, isenção. O governo, a partir da derrubada desse veto, que nós vamos lutar para isso no Congresso, o governo não poderá mais convocar você através da Previdência Social para que você que tem uma doença incapacitante e irreversível ser convocado para pente fino do INSS. A gente sabe que o governo vem de todas as formas tentando economizar, tirando dos mais pobres, lamentavelmente. Foi assim com o salário mínimo, que era uma das pautas do próprio projeto 4614. Este sim foi aprovado e precarizou. Sabemos que reposição salarial através de inflação não é fácil. E o governo implementa a questão do PIB de 2 anos anteriores para dar uma melhorada no que seria a questão da valorização desse salário mínimo, mas em detrimento de uma série de outras situações. Resumo da ópera: o salário mínimo hoje, para vocês terem ideia, era para ser R$10 a mais, e este mesmo salário mínimo é exatamente o que você, BPC, recebe. Então o salário mínimo ficou em 1.518, era para ser 1.528. Ninguém fala sobre isso, mas eu estou aqui falando. Daqui a pouco eu me aprofundo mais nesse tema, tá? Porque ele tem tudo a ver com o próprio aumento salarial para aqueles que recebem acima do salário mínimo. Bora voltar agora para o veto 38. Então, gente, se nós conseguirmos derrubar esse veto 38, você que é BPC e você que é aposentado por invalidez vai poder respirar com tranquilidade. Nós temos vários casos de pessoas acometidas por Alzheimer, pessoas que perderam membros, pessoas que têm alienação mental com muita gravidade, de total irreversibilidade da situação, e tantas outras doenças incapacitantes de uma maneira que não tem mais o que se reavaliar. Então eu só posso concluir que quando o governo enxerga você como um possível número de economia para ele, e ele usa da prerrogativa de uma convocação a título de verificar se o teu benefício é fraudulento ou não, ele está buscando uma justificativa para possivelmente cortar esse teu benefício. Lamentavelmente. Porque o governo ele hoje tem ferramentas para se identificar uma fraude. Até porque quando se frauda um benefício, não se tem uma pessoa meramente, simplesmente fraudando. Normalmente são quadrilhas capacitadas, organizadas para fazer isso. E normalmente quando o próprio INSS descobre, essas quadrilhas já deram golpes de milhões. Então, gente, não é o teu benefício de um salário mínimo conquistado por necessidade que vai fazer o governo ficar mais rico ou mais pobre. Portanto, a derrubada do veto 38 é uma questão de justiça e é uma questão de sobrevivência. Em nada vai adiantar termos aprovado o 4614, mantendo o benefício como está, se nós perdermos nesse tapetão que é a derrubada do veto. E na prática, como é que isso vai funcionar? Nós teremos aí nas primeiras semanas de fevereiro, provavelmente, essa derrubada do veto, que deveria, pelo calendário, ter acontecido ainda em dezembro. Só que o parlamento entrou em recesso parlamentar nas últimas semanas, na última semana mais precisamente de dezembro. Como o prazo legal para a derrubada do veto seria no finalzinho de dezembro, então eles já estavam em recesso.
Consequentemente, essa pauta foi jogada para fevereiro. Não se sabe a data específica, inclusive a partir do dia 11 de fevereiro, logo cedo, 7 da manhã, eu já estarei em Brasília, tá? Já para representar vocês, o Caco vai chegar lá no dia 10, um dia antes. Então, logo cedo, na terça-feira, estarei em Brasília e permanecerei lá, fazendo todas as articulações necessárias para a derrubada desse veto. O veto seguirá a seguinte sequência. O projeto de lei, quando nasceu através da Câmara. Então, a praxe, a regra diz que o veto precisa primeiro ser derrubado na Câmara. Se for derrubado lá, ele segue para o Senado. E para que possamos derrubar esse veto, pessoal, é aí onde entra a tua participação. Nós precisamos que você participe da assinatura do abaixo-assinado que nós temos e que nós estaremos levando em fevereiro para Brasília e apresentando a tua assinatura, a tua identidade lá, a tua marca registrada junto aos deputados que serão a primeira tentativa dessa derrubada. Precisaremos de 257 votos no mínimo, que isso significa metade da Câmara, metade dos 513 deputados mais um. Se derrubarmos na Câmara, aí a gente vai para o Senado. Tudo isso vai acontecer no mesmo dia, tá, pessoal? Praticamente na mesma hora. A derrubada de vetos presidenciais acontece em conjunto, Câmara e Senado. Então, passando pela Câmara, precisaremos de pelo menos 41 votos dos deputados, que é metade mais um dos 81 senadores. E aí você pode participar desde já, acompanhando as nossas redes sociais, levantando a hashtag DerrubaVeto38, tudo junto, a letra D de derruba maiúscula e a letra V de veto maiúscula. Se nós fizermos essa hashtag desse jeitinho, todo mundo igual, ela vai ganhar muito mais força, tá? Então, hashtag DerrubaVeto38, letra D e letra V, as letras iniciais dessas palavras, maiúscula, pessoal, tudo junto. Bora espalhar isso em todas as redes sociais. E o principal, a partir de agora, você que ainda não fez, começa a ir nas redes sociais de todos os deputados que você puder. Você acessa a última publicação que eles fizeram, vai no comentário dessa publicação e chama a atenção desse deputado e desse senador. Olha, precisaremos de você com a derrubada do veto 38 nos próximos dias, para que você possa contar conosco em 2026. Porque 2026 é ano eleitoral e para eles isso é essencial, gente. Qualquer apoio agora é essencial para a derrubada do veto 38, tanto na Câmara quanto no Senado. É disso que se trata na prática o veto. Milton, e se esse veto não for derrubado, o que é que acontece? Não vai acontecer nada de bom para você. Vai continuar sendo convocado você do BPC e você aposentado por invalidez a hora que o INSS achar necessário. Do nada ele te convoca. Olha, vem aqui que eu quero ver se o teu benefício está tudo ok. Então, gente, a derrubada desse veto, primeiro que vai mostrar o poder que o povo tem. Vai mostrar que o governo não faz como ele quer e a hora que quer. E vocês observem que nos últimos meses o governo Lula, lamentavelmente, vem dando tiro após tiro no próprio pé, indo contra tudo que ele prometeu na campanha eleitoral para a presidência. Eu não tenho lado, tá? Que fique muito claro. Eu nem apoio Lula, nem apoio Bolsonaro no tocante às nossas lutas, porque eu tenho observado, nos anos e anos que eu tenho trabalhado em defesa de vocês, que governo nenhum tem priorizado a pauta daqueles que eles julgam pessoas de segunda categoria, lamentavelmente. Só para vocês terem ideia, o Lula prometeu na pré-campanha trabalhar para que as aposentadorias por invalidez, que na última reforma da Previdência em 2019, no governo Bolsonaro, foi cortado pela metade as aposentadorias por invalidez. Da mesma forma, as pensões por morte. O Lula prometeu trabalhar sobre essa pauta para que se pudesse, na pior das hipóteses, ter esses benefícios não mais como estão, em 60%, mas voltar para pelo menos 90%. E aí eu pergunto para você, quando foi que você ouviu depois da campanha eleitoral o Lula falar sobre isso e a equipe ministerial dele da Previdência? Nunca.
é um silêncio ensurdecedor. E se nós que aqui estamos representando você não fizermos esse papel de cutucar o governo, de cutucar deputados e senadores que podem cobrar desse governo, se nós não fizermos isso, cai no esquecimento, pessoal. Então vejam como é crucial o nosso trabalho de trazer, né, para você a informação e você fazer o seu papel de cobrança. Então, votar no abaixo-assinado é importante porque eu vou estar apresentando isso pessoalmente, mas também é extremamente importante que você faça essa cobrança nas redes sociais. Só para vocês terem ideia, na justificativa do veto que o Lula deu sobre o projeto 5332, ele disse que era um projeto que não tinha interesse público. Ele disse que era um projeto inconstitucional. Duas mentiras ele falou. O projeto tem interesse público, grande, de 10 milhões de pessoas quase, e o projeto é constitucional, porque ele passou pelas comissões de Constituição e Justiça e não feriu de forma alguma a Constituição Federal. Então essa justificativa injustificada do Lula não serve para nada a não ser para encher linguiça. E eu quero chamar a atenção de mais alguns atos que eu julgaria, no mínimo, duvidosos por parte deste governo. O governo vetou totalmente a condição, a possibilidade de que pessoas com diabetes tipo 1 possam ser consideradas pessoas com deficiência. Acabamos de ter um embate grande agora para que os representantes dos autistas não fossem retirados, né, daquele órgão que representa a pessoa com deficiência. Porque várias pessoas com falas idiotizadas já chegaram a verbalizar que todos nós somos um pouco autistas. Então, o autismo, na verdade, para estas pessoas que têm essa opinião, é algo normal. Só você, pai e mãe que convive com uma criança com autismo, de suporte 1, 2, 3, não importa, só vocês sabem o quanto a vida de vocês é limitada. Quantas mães, no grupo de WhatsApp que eu tenho das mães do BPC, têm as suas vidas anuladas, porque elas precisam dedicar-se integralmente aos seus filhos. Não importa a idade dessas crianças, adolescentes, jovens ou adultos. Quantas dessas mães deixam de produzir para o próprio Brasil, mulheres muitas das vezes formadas, mas não podem fazer nada, porque se elas trabalham, perdem um benefício. E muitas das vezes elas precisam viver do próprio benefício do BPC, que é voltado para o tratamento daquela criança. Tratamentos complementares que, sinceramente, um salário mínimo não dá nem para começar a fazer aquilo que é necessário para que essa criança se desenvolva. Então são vários os fatores pelos quais não só quem é afetado pelo BPC, direto ou indiretamente, mas isso é uma questão de utilidade pública para que a sociedade brasileira se manifeste. As pessoas no Brasil precisam parar de querer manifestação apenas quando algo afeta a ela. Sejamos minimamente sensíveis à causa do próximo. Então, pessoal, vamos lutar pela derrubada do veto 38. Quero fazer só mais uma observação importante sobre isso. Ontem, em uma live aqui pelo Instagram, uma senhora que se diz advogada, que acabou de ser eleita vereadora aí em um estado que eu nem preciso citar, vocês sabem do que eu estou falando, teve a ousadia, porque está insatisfeita pelas cobranças que nós fizemos, teve a ousadia de chamar o nosso trabalho e a nossa luta de canaizinhos. Respeita a minha história e o meu trabalho. Eu sou jornalista, estudante de direito, eu sei o meu local de direito e de fala. Agora, quando em novembro nós cobramos da senhora que se posicionasse sobre o veto 38, a senhora estava ocupada e dedicada o suficiente para chamar a atenção do 4614, eu até entendo. Só não faça das pautas de lutas que eu e que você diz representar palanque para absolutamente nada. Eu não estou aqui para aparecer. Eu tenho beneficiários do BPC da minha família e, independente disso, eu sempre lutei pelo BPC, pelos idosos, pelos aposentados e pelas pessoas com deficiência. Não estou aqui para medir tamanho de força, nem se o meu trabalho é melhor ou maior ou pior do que o de ninguém. Agora,
quando eu e outros canais, em respeito à visibilidade que a senhora tem, nós a procuramos para pedir apoio pelo veto 38, a sua resposta foi: eu vou analisar com profundidade, porque eu só falo do que eu conheço. A senhora teve novembro, finalzinho de novembro, dezembro inteiro para analisar. E agora a senhora só resolveu falar sobre o veto 38 porque eu fui na sua publicação, aqui na própria plataforma do Instagram, retrucar as suas falas sobre o veto 38. E a senhora disse que não tinha recebido nenhuma notificação sobre os meus pedidos e o dessas outras pessoas. Não minta para o nosso público. Porque se for para mentir, eu faço o print e apresento aqui, de que desde dezembro eu estava lhe notificando sobre o veto 38 e a gravidade dele na vida do BPC. Então, se a senhora luta genuinamente pelo BPC, como diz, e eu acredito que luta, não coloque em xeque ou em dúvida o trabalho e a dedicação de ninguém, porque não é só você que se dedica ao BPC, ao autismo e a tantas outras pautas. Estas pautas são públicas e elas necessitam de união de todos para que o resultado na vida dessas pessoas possa vir. Eu não uso nenhuma pauta de trabalho, de defesa, como palanque. E olha que eu já fui candidato. Mas a minha candidatura, ela era resultado do meu trabalho. Não ganhei nenhuma das candidaturas. E não parei de trabalhar, porque a minha luta é por pessoas. A minha possibilidade de uma candidatura era para ter força política, de não ter que muitas das vezes necessitar e mendigar a atenção de determinados políticos para pautas que muitas das vezes eles nem abraçam, mas acabam abraçando por interesse político. Então bora parar de mimimi e realmente se dedicar de verdade às causas. E não fazer acepção de tema. Porque para o BPC é importante o 4614 como nós vencemos o 4614. Assim como também é importante, vereadora, o projeto 5332 e a devida derrubada do veto 38. Então, pelo amor de Deus, reconheça o trabalho das pessoas e não denigra a imagem nem a dedicação de ninguém. Pare de bater no peito e usar apenas o eu fiz, eu decidi, eu faço. Não. Aqui, quando se luta por pessoas, não existe eu, existe nós. Aprenda a usar nós. E a partir daí, o meu respeito com certeza por você e pela sua dedicação vai aumentar consideravelmente. Agora bora para o segundo tema, pessoal. Segundo tema importante agora para você. Se você é pessoa aposentada ou pensionista de qualquer idade e valor de benefício acima do mínimo, muita atenção, tá? Desde 2020 eu chamo a atenção de todos vocês para essa prática danosa que o governo Lula tem colocado em seus governos, e eu vou explicar para que ninguém não me interprete mal, tá? A lei de benefícios, que está ligada às regras constitucionais e tudo que tem que ser feito, ela usa como base de aumento salarial o INPC, pelo menos para os benefícios previdenciários, porque está lá, claramente na lei de benefícios. O governo Lula, desde o seu primeiro mandato, ele tem como prática, pessoal, adicionar ao salário mínimo o chamado ganho real, para tentar se aproximar do que é a inflação versus as perdas que você tem no seu poder de compra, tá? Só uma dona de casa, um dono de casa sabe o quanto gasta quando vai para o supermercado. Político não faz supermercado não, gente. E quando faz é para pagar com o nosso dinheiro. Então, olha só. O Lula pratica, além do INPC que está lá, na lei de benefícios, ele achou interessante valorizar o salário mínimo. Parabéns para ele por isso. Parabéns, é o único governo que fez isso de verdade. O único ponto questionável, o presidente Lula e toda a equipe econômica, hoje nós temos 80% dos benefícios previdenciários em um salário mínimo, que agora foi para 1.518 e que deveria ser 1.528. Resumo da ópera, tá? Ano após ano a gente está tendo que constatar
os aposentados e os pensionistas que contribuíram com um valor maior ao longo da sua vida laboral, tendo uma redução acelerada dos seus benefícios. Só para vocês entenderem o que aconteceu agora em 25. O aposentado e o pensionista assalariado com o ganho real dado pelo Lula, este ganho real não é obrigatório, é uma bondade que ele faz para beneficiar essas pessoas que votam, só que, na prática, indo contra qualquer possibilidade de justiça, o Lula deixa de direcionar para 20% dessas pessoas este mesmo ganho real. Ironicamente, foram exatamente estas pessoas que passaram a sua vida trabalhando, pagando um valor maior para ter uma pensão e uma aposentadoria maior. E na prática não é o que vem acontecendo. Agora em 2025, 7,5% de aumento salarial aos assalariados. Apenas 4,77% aos 20%, cerca de 12 milhões de pessoas que ganham um pouco acima do mínimo. E aí, quando a gente fala de alguém que ganha acima do mínimo, eu acho que na cabeça do governo, ele acredita que todo mundo que ganha acima do mínimo deve ganhar o teto. Só pode ser. Porque eu fiz um exemplo e eu vou trazer aqui para você do Instagram. Pega papel e caneta ou calculadora, você que é aposentado e que ganha um pouco acima do mínimo. Gente, olha só que absurdo. Se você é aposentado ou pensionista, antes agora do aumento, tá? Para 1.518. Se você ganhava entre 1.413, já que o salário mínimo era 1.412, então se você ganhava entre 1.413, qualquer valor entre 1.413 e 1.448, se você pegar a sua calculadora agora e colocar este valor que você ganhava, eu vou pegar como exemplo o máximo, 1.428. Então, se você ganhava de 1.428 para baixo, você está lascado. Porque o resultado dessa conta é 1.448 mais o aumento que você teve agora, que foi 4,77%. Igual, se você for olhar o resultado, vai dar 1.518. Eu estou provando para você que está aqui comigo agora que estas pessoas se tornaram assalariadas e que se nada for feito, porque isso sim é inconstitucional, isso fere o direito de igualdade e uma série de outras situações constitucionais. Isso sim é inconstitucional e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e a sua equipe tapam os olhos, os ouvidos e ficam calados, porque ninguém deu uma satisfação. A regra é, de acordo com a lei de benefícios, INPC para aumentar o salário de todo mundo, não importa se é assalariado, não importa se é acima do mínimo, não importa. Mas a partir do momento que o Lula escolhe beneficiar 80% das pessoas com quase metade a mais de um aumento, tirando dos 20% que ficaram sem esse aumento, ele está garantindo que daqui a pouco, no médio e no longo prazo, você também será um assalariado. Porque você é visto para qualquer governo como despesa. E despesa, o que é que se faz com despesa? Corta-se a despesa. Então, ano após ano, o Lula vem cortando o que você deveria ter de aumento para te tornar em mais um assalariado. Eu estou falando do Lula porque neste momento é ele quem está no poder, tá? A gente já sabe que esta absurda inflação que nós temos está totalmente maquiada. Ela não condiz com a realidade. Ao ponto de que, se fosse condizer com a realidade, o teu salário mínimo de hoje no Brasil deveria ser de quase 7 mil reais. E está muito longe disso. Então, pessoal, para a gente não se alongar mais, precisamos votar também no nosso abaixo-assinado do projeto de lei 4434. Este é um projeto que já foi aprovado. Olha detalhe, projeto que é do próprio PT, do Paulo Paim, de 2008, olha quanto tempo atrás. Mas esse projeto já foi aprovado no Senado tem anos. E esse projeto foi engavetado pelo senhor Arthur Lira, ainda no governo Bolsonaro, para que não fosse votado no plenário da Câmara. Eu, nas minhas idas para Brasília, junto com alguns deputados amigos,
conseguimos a assinatura de toda a liderança para que esse projeto não precisasse passar pelas comissões da Câmara e fosse direto para o voto no plenário. E o Arthur Lira sentou no projeto a título de ignorar você. Então, pelo amor de Deus, pessoal, bora parar de tratar político como quem trata time de futebol. Quando eles escolhem prejudicar você, eles não querem saber quem é você. Se você é velho, homem, mulher, se você precisa, se não precisa. Então parem de ter político de estimação e bora cobrar de todos, absolutamente todos. Não só de presidente da República, tá, gente? Porque quem faz a lei no Brasil, pelo menos na teoria, é Senado e deputados federais. Então bora acordar politicamente, porque enquanto você dorme, enquanto você se distrai com fake news e uma série de outras situações, está sendo tirado a única coisa que te pode colocar comida na boca, o teu benefício. Então muita atenção, espalha esse bate-papo aqui o máximo que você puder em todas as suas redes, manda o link desse bate-papo nos seus grupos de Zap, nos teus grupos de Telegram, por onde você puder. Porque quanto mais esclarecido, quanto mais da verdade você souber, menos enganado e roubado você será. Um beijo.